Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Por favor, onde quer que esteja, na sala de estar ou no seu quarto, apague as luzes, porque a nossa aventura de hoje é na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Olá, eu me chamo Emílio e a história que eu vou contar para vocês hoje foi uma experiência muito assustadora que ocorreu no ano de 1970, numa noite de muita neblina, que havia uma grande lua cheia no céu. Isso ocorreu numa região bem retirada, na cidade de Alegrete. Naquela época, eu era só um rapaz andarilho, sem compromisso, sem rumo. Eu trabalhava com artesanatos, fazendo pulseira e colares. Eu viajava pelo Rio Grande do Sul inteiro, pedindo carona. E a cada cidade que eu chegava, eu exibia meu trabalho, fazendo a venda daqueles colares e pulseiras. Então, no inverno, eu decidi ir para uma cidade chamada Alegrete, pois essa cidade era muito falada. Havia muitos pontos turísticos, devido ao inverno, iam muitas pessoas para lá. Então eu fui lá para exibir o meu trabalho e talvez tirar um grande lucro sobre a venda daqueles colares e pulseira. Então, pedindo carona para um ou outro, como eu costumava fazer, eu cheguei até a cidade de Alegrete. E naquela noite prometia ser muito frio, porque estava no forte do inverno. E conversando com algumas pessoas, eu perguntei onde teria um lugar, só um quarto para mim alugar e passar a noite, pois um senhor me indicou. Seguindo uma estrada de terra, era tipo um lugar que eu ia chegar a uma zona rural. E lá tinha uma senhora que alugava quarto para homens solteiros e cobrava um preço bem abaixo. Então eu segui rumo a essa estrada de terra, caminhando mais ou menos meia hora, naquela noite muito fria. Chegando até lá, eu fui até um bar, que era num galpão, e conversando com alguns homens que estavam lá, eu perguntei onde era a tal senhora, que alugava quarto para homens solteiros, e eles me orientaram que eu tinha que seguir a estrada mais adiante, se aprofundando mais naquela região mais isolada, que era uma zona rural. Algum tempo conversando com aqueles homens, já tinha se passado muitas horas. E na rua já tinha se fechado uma grande neblina, que mal dava para enxergar o caminho. Mas algo eu achei estranho. Os homens estavam meio calados. Um dos homens falou: "Você não quer passar a noite aqui no bar? A gente não vai fechar o bar, só que vamos ficar com portas fechadas até o amanhecer. Você pode ficar aqui com a gente bebendo um trago." Aquele homem ter falado aquilo, os outros homens olharam para ele de uma maneira estranha. Parecia que eles não queriam que eu ficasse ali. É certo o homem que pediu para que eu ficasse. Observando o comportamento estranho daqueles homens, eu agradeci àquele outro homem que tinha convidado para que eu passasse a noite ali, e falei que não precisava, que eu queria até essa senhora, que alugava quartos para solteiro, para mim passar a noite, porque eu estava muito cansado devido à viagem. O homem abriu a porta e logo me deu um machado e falou: "Leve isso com você, pois a neblina está muito alta e a noite de lua cheia, pois você não sabe o que pode encontrar no caminho, pois esse lugar é muito estranho. E lembre-se, não saia da estrada, não entre nos pântanos, pois hoje é noite de lua cheia." Após o homem ter falado aquilo,
Eu achei meio estranho, mas eu não contrariei, pois o homem era muito gentil. Então eu me despedi dele e fui seguindo adiante, rumo a essa tal senhora que alugava quartos para solteiros. Caminhando algum tempo, eu acabei saindo da estrada, pois não chegava a nada, a neblina estava muito alta. E caminhando algum tempo, meio perdido, eu estava tentando voltar para achar a estrada, pois eu comecei a escutar um som de algo que estivesse me seguindo, pois eu não enxergava nada. E tudo que eu tinha naquela hora era aquele machado e a luz do luar. Logo eu comecei a escutar um som, e era um som de uivo. Aquilo estava bem atrás de mim. Então naquele momento eu comecei a correr. Eu nem sabia para onde estava indo. O meu objetivo era de achar a estrada. Estava tendo dificuldades para conseguir isso, mas mesmo assim eu não desistia. Correndo muito assustado, aquilo começou a correr atrás de mim. Foi quando eu acabei caindo. E pelo que eu pude ver, eu caí próximo de uma cerca. Então vem algo correndo. E aquilo vem e parou. Aquilo vem se aproximando. É um enorme de um cão, mas todo deformado. Ele tinha uma pelagem bem negra, que chegava a brilhar sob a neblina e a luz da lua. Aquilo tinha uns olhos vermelhos e ficava me observando. Ele veio farejando e logo ficou em pé. E eu estava deitado, agarrado com aquele machado. Foi quando aquilo se aproximou mais uma vez, eu bati com tanta força daquele machado na perna daquele monstro, que ele chegou a gritar e chegou a cair. Eu percebi que eu tinha arrancado um pedaço da perna dele. E naquele momento, eu tive forças para me levantar e mesmo assim não larguei aquele machado. E pulei aquela cerca e comecei a correr. Correndo algum tempo, finalmente eu consegui achar a estrada. Mas eu não parei de correr e eu não larguei daquele machado. Foi quando eu avistei um pequeno rancho. E logo eu fui me aproximando. E desesperado eu comecei a gritar. Então veio um senhor, ele abriu a porteira e me convidou para entrar. E depois ele abriu a porta da sua casa e entramos. Ele perguntou: o que houve, rapaz? Por que você está agarrado com esse machado? Então eu comecei a contar a história para ele. Ele ficou sério e muito espantado. E naquele momento eu comecei a falar: aqui é o tal lugar que tem uma senhora que aluga quarto para rapazes solteiros. Pois ele olhou para mim e falou: sim, mas ela não está aqui agora. Eu estou responsável. Eu sou o marido dela. E de imediato aquele senhor muito atencioso preparou um quarto para mim descansar. Mas mesmo assim naquela noite eu não conseguia dormir. Depois de algumas horas começou a amanhecer. Então eu me levantei. Ao me levantar eu abri a porta do quarto e saí para a rua. Foi quando que eu vi que estava aquele senhor, sentado num banco. Estava tratando feridas da perna de uma senhora. Me aproximando, eu percebi que não eram feridas, sim um corte muito profundo, pois ele estava fazendo curativos. Então eu perguntei o que houve, e os dois rapidamente viraram e olharam para mim. Ficaram sem palavras algumas. E aquela senhora me olhava com um olhar de muito ódio. E logo eu perguntei: é a senhora que aluga quartos para solteiros aqui? E ela respondeu que sim. Então eu falei: desculpe por eu ter chegado muito tarde. Eu acabei incomodando seu marido, pois a senhora não estava ontem à noite aqui. E aquela senhora respondeu: eu não estava. Eu estava resolvendo algo muito sério. Infelizmente, eu acabei me ferindo. E naquele momento aquele senhor olhou para mim, pegou aquela senhora no colo e levou para dentro da casa deles. E logo ele voltou e começou a conversar comigo. Rapaz, eu tenho algo muito sério a lhe falar. Nesse lugar há um segredo muito obscuro, aonde eu nunca revelei para ninguém. Mas infelizmente você estava no lugar errado, na hora errada.
A minha esposa carrega uma maldição. Isso já vem desde os antepassados da família dela. Pois em todas as noites de lua cheia, ela sai para os pântanos para se transformar naquele monstro que você viu, que fica a noite toda caçando e se alimentando. Você devia ter seguido a estrada. Você não deveria ter entrado no pântano, pois ali é o habitat dela. É ali onde que ela faz as suas refeições da noite. Sob noite de lua cheia, essa besta sai do mundo para se alimentar. Pois quando é em noite normal, ela fica profundamente adormecida em dentro da minha esposa. Isso não tem cura. Mesmo assim, eu amo a minha esposa e já estamos muitos anos juntos. A gente não teve a oportunidade de ter um filho, devido à maldição que ela carrega. Essa situação da minha esposa há muitos por aí. Muitos usam a maldição para fazer mal, para se vingar. Essa maldição que ela porta, ela usa só para se alimentar, quando essa besta sai em noite de lua cheia. Após aquele senhor ter falado aquilo, eu me despedi dele e fui embora daquele lugar rapidamente. E hoje estou revelando para vocês, pois a besta fera existe. E esse foi o meu relato, a terrível noite de neblina.